Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula da nossa disciplina de avicultura e suinocultura, que a princípio nós estamos vendo toda a parte referente à avicultura. E hoje nós vamos falar sobre os sistemas de criação. Onde nós temos o sistema extensivo, que ele é basicamente que nós vemos de forma geral para aves caipiras, digamos assim. São aves livres ou que fiquem em ambientes bem vastos em terreno, mas que tenham algum tipo de cerca. Então, são quando os frangos são criados em liberdade, né? Resumindo, geralmente sem muito controle. No geral, eles vão ficar ali. Às vezes você vai alimentar ele com uma ração, mas algo mais periódico ou não, apenas com milho ou com restos de vegetais, uma outra coisa do tipo, sem muita preocupação. Essas aves possuem um custo menor para se manterem, não significa que tem um custo menor para sua comercialização. E é mais utilizado para o método de subsistência. Para comerciantes, no caso de pequenos agricultores, é claro que vai mais além do que a subsistência. E nós temos o sistema também semi-intensivo, que é conhecido como um pátio ou quintal. Animais vão ser confinados em algum cercado de arame, né? Uma área menor. Uma pequena produção para definir o sistema semi-intensivo, onde no máximo são 50 aves. À noite, os animais podem passar em um galinheiro. Elas vão conseguir pastorear, vão conseguir ciscar num ambiente livre, só que elas também têm um ambiente fechado. Pode ser que em alguns determinados períodos do dia, não, agora pela manhã eu vou deixar elas dentro do galinheiro, ou à tarde, e vice-versa. Também funciona como uma ideia de um sistema semi-intensivo. E o sistema intensivo foi o que nós falamos em aulas anteriores, que principalmente nós falamos sobre as aves poedeiras, que são criadas no sistema intensivo. E aves de corte também. Essencialmente será um local fechado. Tem-se, então, um maior custo e uma mão de obra qualificada para o manejo dessas aves. Será necessário uma maior tecnologia, um maior controle, tanto um controle no aspecto ambiental, como num controle fitossanitário, um controle técnico e, resumindo, tem um maior controle no geral, se preocupa mais com os cuidados. E para isso se faz, então, altos investimentos. E nós temos algumas classificações. A classificação biológica para a ave, ela pertence ao reino Animalia, filo Chordata, classe Aves, ordem Galliformes, família Phasianaida,
Gênero, galos. Espécie, a espécie sempre nós vamos utilizar primeiro, aqui esse G é o Galliformes, que é a ordem, perdão, é o gênero e a espécie, tá? Aqui vai ser galos, galos. A espécie. E para a classificação oficial, nós temos um site que no momento eu não vou mostrar para vocês, mas numa outra ocasião eu apresento ele para vocês, mas eu deixei o link aqui para vocês poderem entrar, conhecer, para quem tiver curiosidade. As aves também são classificadas com grau de domesticação. Nós temos aves domesticadas, aves semi-domesticadas e aves selvagens. Nós estamos falando da avicultura no geral, nós não estamos falando só de galinhas e galos. Como nós vimos em aulas passadas, algumas instalações para granjas de poedeiras, nós vamos ver aqui de uma forma bem abrangente sobre as instalações e trouxe algumas imagens para vocês de alguns utensílios que fazem parte dessas instalações. A seleção da área para as instalações. Deve ser feita uma drenagem do solo, ventilação, insolação, espaço físico, tem que verificar a topografia, as vias de acesso e as condições de salubridade. Tem que ter um clima adequado para as condições de temperatura, a umidade e ventilação, preferivelmente temperaturas médias com boa ventilação, com a zona de conforto térmico entre 15 e 25 graus Celsius e uma umidade entre 50% e 70%. Tem que ter proximidade com centros de consumo. A infraestrutura de comunicação, de insumos, energia, o abastecimento de água e a assistência técnica. Por isso que deve haver essa proximidade. E como vamos fazer a escolha do terreno? O terreno tem que ser seco, não pode haver umidade no piso ou no nido das aves. Deve-se prestar atenção no tipo de solo, firmeza, espessura, profundidade. Então, tem que ser lugares arejados, amplos, sem obstáculos naturais, permitindo veiculação livre em todas as direções. Lugares ensolarados influenciam na umidade e auxiliam na destruição de germes e bactérias. A inclinação suave auxilia na drenagem e na distribuição de rações. O remanejamento de aves retiradas de dejetos, dentre outras coisas. E a escolha da localização. Nós vamos precisar de uma mão de obra capacitada, com a proximidade com o mercado consumidor, diminuindo os custos com frete e melhora o preço de venda.
quanto mais longe, você vai ter que agregar esse valor no seu produto. Vias de transportes adequadas. Em avicultura desenvolvida, não instalam-se granjas de frango distantes mais de 50 quilômetros do abatedouro de aves, evitando perdas por mortalidade e ferimentos durante o trajeto. O espaçamento entre os galpões. Para animais de mesma idade, os galpões são espaçados entre si em 10, 20 e até 30 metros, para um não impedir a ventilação do outro. Animais de idade diferentes possuem galpões espaçados de 100 a 200 metros. Por quê? Porque devem ser previstas para evitar a transmissão de doenças que são levadas pelo ar. Das aves mais velhas para as aves mais jovens. Então, o que a gente coloca para cortar esse vento aí, já que tem toda essa distância entre esses galpões? Coloca-se árvores entre eles, o que a gente chama como quebra-vento. O mais comum, quando a gente olha assim, uma fileira ou duas de árvores, a gente costuma dizer que é um quebra-vento, que é realmente essa a intenção. Quais são os componentes da granja? O setor de produção, que é o galpão para aves, o setor de preparo de alimentos, sendo armazéns, silos, fábricas de ração e etc. O setor administrativo, onde nós vamos ter o escritório, o almoxarifado e o portão de entrada. O setor sanitário, com as fossas, crematório, pé-dilúvio e o rodolúvio. Nós vamos ter também o setor residencial, a casa-sede e a casa dos empregados. O setor de apoio, que é um galpão-oficina. E o setor externo, que é o posto de vendas e o abatedouro. Aqui nós temos um exemplo de um galpão com todo o sistema de ventilação, porque esse galpão não precisa das cortinas, que nós vamos ver daqui a pouco sobre as cortinas. E também vamos falar especificamente sobre o sistema de ventilação. Aqui temos uma granja, onde possuem 3 galpões. Notem só na imagem, nós temos 3 galpões, cada um tem seus silos, tá? Com a ração para cada um. E temos algumas árvores entre os galpões para realizar a quebra do vento. Serve como proteção para as aves. E, no geral, todas as granjas são feitas em torno de um ambiente vegetativo com a vegetação alta, para evitar doenças transmissíveis pelo vento. Nesse caso aqui, já é uma indústria granjeira. Aqui já é o processo, onde nós já temos os processos de abate, processamento e o beneficiamento da carne, dos ovos, no geral são de carnes. Como se faz a instalação do galpão? O galpão sempre tem que ter uma direção com relação à posição do sol. À sua frente
tem que ser virada para leste. Por consequência, se a frente é leste, o fundo vai estar a oeste. Por que isso? Para evitar que o Sol passe de forma contrária, se o Sol vem de leste para oeste, ele passa sobre a granja. Se eu colocar de norte a sul a granja, o que vai acontecer? O Sol vai passar e vai ter uma intensidade solar muito grande na granja. Ou seja, vai pegar muito sol dentro da granja pela manhã e do outro lado durante a tarde. E isso não é bom. Temos que manter um ambiente com temperatura e umidade adequadas para manter as aves e diminuir a taxa de mortalidade e trazer o bem-estar animal. Isso também é muito importante hoje na vida animal. E a densidade das aves é um fator que faria uma função das características que varia em função das características físicas, o comportamento da ave, do clima e do nível tecnológico do produtor. Frangos. Nós vamos ter de 8 a 12 aves por metro quadrado para climas quentes e baixa tecnologia. De 12 a 14 aves por metro quadrado para climas frios e alta tecnologia. E até 18 aves por metro quadrado para altíssima tecnologia. A tecnologia inclui todos os manejos. Não é só maquinários, mão de obra qualificada, tá? Existe todo um controle mais intensificado. E para o Chester, de 5 a 6 aves por metro quadrado no verão, de 7 a 8 aves por metro quadrado no inverno. Para patos, de 5 a 6 aves por metro quadrado. Para gansos, de 5 a 6 aves por metro quadrado. E o controle dos efeitos do clima? Lembra que eu falei que nós precisamos pesar pelo bem-estar do animal. Então, principalmente no verão, que temos um clima mais quente, são necessários cuidados com a temperatura mais amena possível. Nós podemos usar ventiladores para fazer ventilação forçada, onde retira o ar quente, essa ventilação forçada, ela funciona assim, onde nós temos no teto aqueles exaustores, eles fazem a retirada do ar quente, enquanto os ventiladores faz o ar fresco, né? O ar frio entrar. Então, o ar quente sai por cima. Por isso que a gente chama de ventilação forçada. E aí ocorre o processo de ventilação. Nós vamos precisar também ter um lanternim, que é no telhado. No geral, também ajuda muito na iluminação, para diminuir o consumo de energia. Por isso, não se deixa aberto totalmente, sem nenhum tipo de proteção. É uma diferença de altura de uma parte do telhado para outra.
Aqui nós temos como que funciona o vento, tá? A saída do ar quente e a entrada do ar frio. Assim faz esse processo. E aí, como eu disse, nem todo mundo utiliza-se de ventiladores ou exaustores para porque não possuem essa condição tecnológica. Então, utiliza-se cortinas. Cortinas pode ser de lona. A cortina é utilizada no controle da entrada dos raios solares, ventos fortes, do frio. A pintura, de preferência de coloração clara, deve sim pintar, tá? Por quê? Para melhor reflexão dos raios solares. Eu não sei se vocês sabem que, se vocês já viram aquela lona que tem, de um lado ela é branca, do outro ela é preta. No geral, a gente usa essa lona para várias coisas, mas tem ela bastante assim, com duas cores. Por quê? O lado branco, ele reflete. O lado, se ele estiver por fora, ele ajuda a refletir a luz e diminui o calor dentro. Se você coloca o preto para cima, para fora, que é a cor que você vê, a cor preta ela faz o quê? As cores mais escuras. O preto é porque é o mais escuro. E porque estamos falando da lona preta e branca. Ele não repele, ele não reflete a luz solar. Então, tende-se a aumentar muito a temperatura ali dentro. Já ouviram aí, só porque eu tô com roupa preta, tava no sol, tava sentindo um calor danado. É porque realmente houve um acúmulo maior de calor. Temos uma opção pela utilização de telhas de barro, que seria o ideal, porém são altamente custosas, tendo sido utilizadas telhas de cimento, aquela de cimento amianto, que tem gente que fala, agora ela é de fibros. Perdão. Estas telhas, no momento, aumentam a temperatura dentro do galpão, que são essas telhas de fibrocimento, necessitando de meios de manutenção. Detalhes construtivos dos galpões. O pé direito. O pé direito é a altura ali do chão até o ponto máximo de pé direito. No geral, mede-se sempre o centro, o ponto que fica mais alto. Estabelecido em função de largura adotada, ambos os parâmetros são no interior do largura do galpão, tem-se uma altura específica para o pé direito, para ajudar na ventilação do galpão. E o piso pode ser feito de concreto simples, revestido de argamassa, com espessura em torno de 0,05 a 0,06 metros. Considerada uma declividade de 2% no sentido de uma
canaleta central ou de 2 canaletas internas ao galpão e paralelas no eixo longitudinal, ou seja, elas vão ser feitas em relação ao comprimento do galpão, de forma a facilitar a retirada das águas de limpeza e drenagem da umidade da cama. E aqui nós temos um exemplo do pé dilúvio, que são usados logo na recepção do galpão. Nós temos também que ter um sistema de iluminação artificial para aumentar o período diário de luz, que nós chamamos de fotoperíodo. Todos incandescentes ou fluorescentes, de 10 a 12 lumens por metro quadrado de galpão. E aqui nós temos a voltagem de cada, que a gente chama, né, watt, que é a potência toda, tanto fluorescente como incandescente. Nós vamos precisar também de alguns acessórios e complementos. Primeiro, o aquecimento. São colocados de 500 a 700 pintos dentro de círculo, normalmente feitos de chapa de eucatex ou de outros materiais, como chapas galvanizadas, que normalmente a gente chama de chapa de zinco ou folha de zinco. Círculos normalmente têm altura de 40 centímetros, que é o mesmo que 0,40 metros. E o diâmetro de 3 metros. Diâmetro é a distância de um ponta a outra do círculo, tá? É o todo, é a medida dele toda. Sendo acima deles afixada a campânula, que pode ser elétrica ou a gás. Ficaria dessa forma. Para essa quantidade de pintos, nós vamos precisar ter um círculo de até 3 metros de diâmetro. Para uma quantidade menor, é óbvio que o círculo tem que ser menor. Conforme, é por isso que ele não deve ser feito na medida exata, tá? Por quê? Porque conforme eles vão se desenvolvendo, o espaço vai ficando menor e eles precisam ficar aí por um período de até 21 dias. Então, para melhorar o ambiente do animal, vai se fazendo o alargamento do círculo, principalmente se tiver muitas aves. Senão começa o pisoteio, as aves, os pintinhos vão se debatendo e acaba tendo uma alta taxa de mortalidade. Nós vamos precisar aí dentro os comedouros, que podem ser bandeja de 40 por 60 por 6 centímetros, feita de eucatex e pinho, ou cedro, utilizada para 100 pintinhos na primeira semana de vida e para 50 na segunda semana. Da terceira semana até o abate, os comedouros são utilizados os tubulares, que é um para cada 25 aves. A existência de comedouros automáticos para aves em todas as idades. Olha só que bonitinho esse sistema. Aqui nós temos os comedouros automáticos e ali na foto acima são os bebedouros.
que também são automáticos. Uma imagem mais próxima dos comedouros. E aqui, ó, nós temos outros modelos de comedouro. Aqui nessa foto nós temos um bebedouro automático, que é o mesmo modelo daquele que eu acabei de mostrar ali para vocês, mas nós estávamos falando diretamente do comedouro. Aqui agora nós vamos falar sobre o bebedouro. São copos de pressão com capacidade de 4 litros de água, que é para 100 aves na primeira semana de vida e um para 50 aves na segunda semana. Terceira semana até o abate, é um bebedouro pendular, tá? Para cada 50 aves. Bebedouro NIP, ou NIPE, que tem a água canalizada, visa a otimização da água, que é esse sistema da foto, sendo colocado um a cada 20 centímetros na tubulação, tendendo, em média, 12 aves por naipe. E nós temos esse outro modelo também de bebedouro. Esse também é um sistema automático. Você liga ele direto você tem que deixar ele suspenso. Aí o peso faz com que ele derrame a água. Conforme a água vai saindo das bordas, que as aves vão tomando, ele vai saindo água por aqui. Então, ele tem que ter uma ligação direta aqui com uma encanação, que pode ser suspensa. E aí ele vai liberando água. Ele tem uma molinha aqui para fazer esse processo. Quando ele fica leve, ele libera um pouquinho mais de água. Quando ele pesa, ele para de liberar água. O sisteminha automático do NIP. E a cortina de proteção, que nós já comentamos agora há pouco, né? O para que ela serve. Normalmente ela é plástica, adicionada por lentilha, cordões em rodanas, presas à estrutura do telhado. É utilizada quando há incidência de ventos fortes, chuva, insolação excessiva e em vasos de mudanças e em casos de mudanças bruscas de temperatura, sendo recomendada a abertura de cima para baixo. Controle da manutenção do ar dentro do galpão. Aí nós também podemos utilizar como acessórios mais tecnológicos os ventiladores, exaustores e nebulizadores, que são utilizados para o controle de temperatura do ambiente. São necessários para o bem-estar animal. Não esqueça disso, é muito importante. Nós temos legislação específicas para isso, que nós vamos falar em outra aula sobre a legislação das aves. Para cada momento do ciclo de criação. Fundação, fundamental em regiões quentes para climatizar o ambiente. Aqui nós temos um nebulizador. Sai só aquelas microgotículas de água como se fosse uma fumacinha. E aqui eu trouxe umas imagens como bônus para vocês. Eu vou disponibilizar
o slide para vocês, mas vou passar aqui umas aves bem famosas e formosas, que são avaliadas financeiramente, pessoas também que colecionam, que gostam de criar aves. São aves diferentes. E não se enganem, tem consumidor para isso, tá? Não se enganem, existe um comércio para essas aves exóticas. Algumas são bonitas, obviamente. Tem gente que gosta apenas pela beleza, da beleza. E obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.